A função e a harmonia dos membros. 1. A função dos membros. Para quem vive para o Senhor e tem sido resgatado do eu, a parte mais importante de sua vida externa é poder manifestar sua função na igreja. É completamente certo que cada membro no corpo de Cristo tem seu lugar. Se você, como membro, deixa de desempenhar sua função, apenas mostra, exteriormente, que não tem vivido para o Senhor e, interiormente, que não tem sido resgatado de si mesmo. Uma vez sendo resgatado de si mesmo, você exibiria espontaneamente sua função particular na igreja. Você como irmão ou você como irmã tem uma parte, uma porção de uma dada função na igreja. Por mais que você sinta que tem sido resgatado de si mesmo e que vive pelo Senhor, seu sentimento não somente é equivocado, mas também um engano, se você não manifesta sua função como membro da igreja. Se de fato você tem sido resgatado de si mesmo e verdadeiramente vive para o Senhor, uma coisa em sua vida será segura: você manifestará no corpo aquela porção da função ou ofício especial que você tem como irmão ou irmã. Nunca pense que a graça que você tem recebido seja tão insignificante a ponto de você não ter função na igreja. Se você é um membro, então você tem uma função definida. Não há ninguém que tenha a vida de Deus que não seja um membro do corpo de Cristo, e nenhum membro é tão pequeno que não tenha uma função especial. Até mesmo o menor de todos os membros ainda assim tem sua função no corpo, e esta função particular não pode ser substituída por nenhum outro membro. Por menor que seja sua função, ninguém pode substituí-lo. Nem a maior função do corpo pode substituir a menor, ninguém pode tomar o lugar de outro. Você não pode me substituir, nem eu a você. Oh, se nos dessemos conta disto, saltaríamos de alegria. Com relação a isto, note que os evangelhos do Novo Testamento são escritos por 4 pessoas diferentes. Quando você lê o Evangelho de Mateus, vê um aspecto de Cristo. Ao ler o Evangelho de Marcos, discerne outro aspecto de Cristo. Ao ler o Evangelho de Lucas, manifesta-se ainda outro aspecto da santidade de Cristo. E ao ler o Evangelho de João, você ainda tem outro aspecto da glória de Cristo. E mais, quando você lê as epístolas de Pedro, você contempla o esplendor de Cristo. Ao ler as epístolas de Paulo, existe ainda outra apresentação de Cristo. E ao consultar as epístolas de João, você tem que confessar que sua descrição da beleza gloriosa de Cristo excede tudo o que tem sido escrito. De tudo isto, devo concluir que nosso Senhor é tão e de todas as nações para poderem expressá-lo. Você precisa entender que o fluxo de vida fluindo é a expressão de Cristo, e é no corpo de Cristo onde se manifesta esta vida em toda a sua beleza e glória variadas, por meio dos membros do corpo. Precisamos reconhecer que a vida é uma unidade inteira, porém que ela é expressada por meio de vários ofícios ou funções que os distintos membros manifestam. Quando esta vida de Cristo flui aos ouvidos, ali haverá audição; quando flui aos olhos, ali haverá visão; quando flui aos pés, poder-se-á caminhar; quando flui à boca, poder-se-á falar; e quando flui aos dentes, haverá mastigação. Esta vida é verdadeiramente uma, entretanto as funções são muitas, e ainda que sejam muitas funções, são todas de uma mesma vida. O que flui dentro de você e dentro de mim é a mesma vida de Cristo, porém as funções que operam em você e em mim são diferentes. Com frequência, o que um irmão faz, nenhum outro pode fazer da mesma maneira. Com respeito a um assunto particular da igreja, você precisa buscar a um irmão específico, enquanto que, com respeito a outro assunto, você buscará uma irmã específica. Basta mudar o irmão ou a irmã e o resultado será que o assunto não será resolvido. Como membro particular no corpo, você tem sua função específica. E a função que opera em você, conforme a vida que flui em você, é algo que nenhuma outra pessoa pode substituir. Por menor que você seja como membro, você tem o seu lugar. Os irmãos podem provar a si mesmos neste aspecto de maneira muito fácil. Se hoje, em uma assembleia local, você não tem manifestado ainda a sua função, e isto não por causa de que a sua função seja pequena, mas sim porque a sua presença ou ausência nesta igreja parecem opcionais, então isto é prova suficiente de que você não vive exteriormente para o Senhor, e que interiormente a sua vida não tem sido resgatada de si mesma. Isto é uma prova concreta. 2. A obra de desintegração de Satanás. Necessitamos saber que, para propagar seu evangelho, fazer sua obra, e cumprir sua vontade na terra,
o Senhor precisa utilizar o seu corpo. Nem a sua vontade nem o seu caminho podem ser realizados por uma só pessoa, visto que o Senhor não opera através de um homem, mas através da igreja. O vaso que Deus utiliza é a igreja, não um indivíduo. A vida e o poder de Cristo encontram sua manifestação mais rica através do corpo de Cristo. Por esta razão, Satanás esforça-se por conseguir a desintegração do corpo de Cristo. Este chega a ser o assunto que mais lhe interessa. Se nos dermos conta disso, reconheceremos quão séria é esta obra satânica da desintegração. Surgem a suspeita e o receio entre os irmãos e irmãs, criam-se facilmente mal-entendidos. Isto é Satanás realizando sua obra desintegradora. Um culpa um irmão, e este último murmura contra uma irmã. Entretanto, se o caso é investigado, não há nada que possa ser considerado sério. Isto também é Satanás realizando sua obra de esmigalhar o corpo. Satanás induz os filhos de Deus a que se dividam, impulsiona-lhes a desintegrarem-se como corpo. A obra de Deus é fazer de nós um corpo, porém a obra de Satanás é a de despedaçar-nos. Satanás utiliza nossa carne corrupta, nosso ser obstinado, e o mundo que cobiçamos para realizar sua obra de destruição. Assim que, de fato, o problema não está em que nossa carne não tenha sido tratada, nem em não havermos nos prostrado, nem tampouco em que vivamos conforme o mundo, mas baseia-se no fato de que Satanás utiliza estas debilidades nossas como instrumentos para sua obra de esmigalhamento e de divisão. Se deixamos que estes elementos permaneçam em nossa vida, damos lugar para que Satanás obtenha sua obra de desintegração. Que ideia possuímos, de fato, da unidade? De maneira simples, a unidade é Deus mesmo. Por que é assim? Porque quando separamos as coisas que ficam fora de Deus e começamos a viver nele, então Deus que está em nós chega a ser a unidade. A unidade realiza-se quando Deus adquire o seu lugar absoluto em nós. Quando somente Ele é tudo, quando Ele enche tudo. Quando os filhos de Deus estão cheios de Deus, harmonizam-se então uns com os outros. De fato, Satanás, em seus intentos de desintegrar-nos como corpo, não necessita incitar a rebelião através das opiniões e dissensões que possuímos, basta-lhe conseguir implantar alguma impureza em nós ou outra coisa que ocupe o lugar de Deus. Vamos ilustrar isto. Você tem visto alguma vez como se mistura o cimento? Se existe argila na areia, o cimento não se consolidará totalmente. Do mesmo modo, para que Satanás destrua nossa unidade no corpo, ele necessita apenas derramar um pouco de lodo, isto é, algo que é incompatível com a vida de Deus em nós, e nós, como corpo, desintegrar-nos-emos. As opiniões e as dissensões nem são necessárias, basta o derramamento de um pouco de lodo entre nós. Continuamos tomando pão e bebendo sangue, porém, de todas as formas, podemos estar divididos. O corpo de Cristo não é basicamente uma doutrina, nem tampouco uma espécie de disposição, mas é basicamente a vida. O que é a igreja? A igreja não é somente uma doutrina conforme as Escrituras, ela tampouco é somente um método conforme as Escrituras, mas é basicamente uma vida, a saber, a manifestação da vida de Cristo. A unidade não se baseia em nada mais que a vida. Satanás só necessita misturar algumas impurezas em nós e nos outros secretamente, de modo que, ainda que entre nós não exista a mínima discordância de opiniões nem a menor indicação de dissensão, entretanto, sem saber, o corpo está no processo de desintegração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e filtre de nós toda impureza. Ó, Senhor, pela cruz e o Espírito Santo, filtra-nos e purifica-nos. Quão evidente é que todos nós necessitamos investigar o lugar que tem nossas próprias inclinações e desejos. Que lugar tem em nós nosso próprio objetivo? Que lugar em nós ocupa nossa própria obra? Ou será que deixamos que a vida de Cristo ocupe o lugar absoluto dentro de nós? Oh, quanto necessitamos voltar a Deus! Não necessitamos de um avivamento exterior. Só necessitamos de uma coisa, isto é, voltar-nos interiormente a Deus e deixar que Ele nos limpe e purifique com a cruz e o Espírito Santo. Ao sermos filtrados pela cruz e o Espírito Santo, oramos e esperamos que sejamos limpos de todas as impurezas que Satanás tem misturado em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para que não confiemos em nós mesmos, porque até mesmo o sentimento de ter razão pode ser utilizado por Satanás para realizar sua obra de desintegração.
Necessitamos de aprender a ir a Deus para obtermos iluminação, necessitamos de aprender a ir entre os irmãos e irmãs para correção. Precisamos estar dispostos a pagar o preço e aceitar o tratamento da cruz, para podermos manifestar verdadeiramente nossas funções como membros da Igreja. Não dizemos continuamente que amamos ao Senhor? Não dizemos que temos nos entregado a Ele? Então não temos que nos conservar, nem tampouco temos que temer pagar o preço, mas temos que permitir ao Senhor que nos limpe de todas as impurezas que são incompatíveis para que a vida de Cristo possa ser expressada por meio de nós, e que possamos manifestar em nossa vida nossas funções variadas como membros do corpo, e que também possamos viver o testemunho do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, uma realidade.